tarde, somos do curso de Licenciatura em Pedagogia. Eu me chamo Sandy. Eu me chamo Dayana Almeida Moraes. E nossa amiga Tati, que está filmando. Estamos com a pedagoga Melissa, que... Boa tarde, eu me chamo Melissa, eu trabalho em 3 escolas municipais aqui do município de Serra do Navio. Eu sou do quadro da educação desde 2009. Então, desde 2009 eu tenho um cronograma de trabalho. E esse ano, 2019, o meu cronograma está dividido em 3 escolas. Dias de segunda e sexta-feira eu trabalho na escola Colônia do Cachaço. Dias de terça e quinta, manhã e tarde, aqui na escola Beija-Flor. E dia de quarta-feira na escola municipal Pedra Preta. Então, todas essas escolas que eu trabalho, elas fazem parte do município de Serra do Navio. E a escola que tem o maior número de alunos, por enquanto, é aqui a Beija-Flor. Ela tem hoje 297 alunos. A escola Pedra Preta tem 45 e a escola Colônia do Cachaço tem 116 alunos. E esse número de alunos, ele varia de acordo com as matrículas. Por exemplo, hoje, nós já não podemos falar que tem 297 alunos, porque teve mais uma matrícula hoje. Então, a gente faz nosso trabalho atualizado, né? A gente vai atualizando por dia, por semana. Então, a gente sempre coloca mais ou menos esse número de alunos. E esse ano, assim, foi muito importante o trabalho, porque a gente tem acompanhado o maior número de alunos possível, né? E o quadro da educação daqui, essa escola ela tem 44 funcionários. Nós estamos com um número alto de funcionários. Nós temos vários professores, nós temos 3 cuidadores, a gente tem o pessoal que trabalha no apoio, né? São as pessoas que fazem alimentação escolar, as pessoas também que cuidam do meio da escola, da parte estrutural, da parte física também. E é isso, eu tenho uma formação em administração, supervisão e orientação, que é a pós-graduação, além da graduação e licenciatura em pedagogia. Professora, para você, qual a importância do pedagogo na educação e na sociedade? É que, na verdade, o pedagogo, ele direciona todo esse trabalho, né? Todo o trabalho escolar. Então, não é só a parte burocrática, como a lei de diretrizes e bases de educação, o nosso plano de cargos, carreira e remuneração, a Constituição Federal. Não é só isso. A gente cuida de todo mundo que trabalha na escola. A gente resolve o problema da parte do RH, dos recursos humanos. Então, não é só a parte burocrática. É todo tipo de trabalho que tem na escola. A gente observa o meio de transporte que os alunos vêm, aonde os alunos moram. A gente pode fazer visita também para saber por que o aluno está faltando. São várias coisas que o trabalho ele é importante. Professora, qual foi a sua maior dificuldade para a sua formação em pedagogia? A minha maior dificuldade foi que, na época, a gente não tinha um curso de formação. Então, houve uma época que a lei de diretrizes e bases da educação, a LDB, ela pediu que todos os professores não fossem mais leigos. Ela pediu que nós tivéssemos uma formação. E, na época, a gente fazia o vestibular. Então, eu fiz 2 dias de vestibular. E a gente competiu com 5 municípios. E como não tinha campus, só tinha em Macapá, Unifap, decidiram que ia ter um polo no Porto Grande. Então, os 5 municípios fizeram 2 dias de prova e alguns alunos passaram e lá tinham 4 turmas. Eram 2 turmas de pedagogia, de licenciatura, que era graduação, e 2 de história. E eu sou fruto de uma turma de pedagogia. Na época, nós tínhamos 45 alunos na turma e só formaram 26 alunos.
Você com sua experiência na licenciatura, acha que contribuiu para a sociedade? Sim, a gente contribui desde o momento que a gente planeja, né? Desde o momento que a gente tem planejado como é que vão se dar as aulas, como é que vai ser montado o calendário escolar. A gente observa todas essas dificuldades. Por exemplo, agora nós estamos no período de chuva aqui em Serra do Navio. Então ontem eu fui para a escola Pedra Preta e eu percorri o caminho da escola até a beira do rio. Então não está mais na beira do rio. As canoas elas estão ficando na estrada já. Então vai chegar uma época que, se chover mais, os alunos vão ter que colocar mais colete, né? E em alguns casos tem que paralisar as aulas e a gente vai ter que montar um outro calendário para substituir esses dias que... Olha, hoje quando a gente vinha pro trabalho, tinha um ônibus atolado lá. Então é complicado, né? A lei diz que a gente tem que atender cada peculiaridade dos locais. Então a gente contribui no momento que a gente está dando continuidade, né, ao trabalho educacional. No momento que a gente passa as informações, o MEC ele sempre pergunta quantos alunos tem, né? E é por faixa etária. Educação infantil tem tantos alunos. Fundamental 1, que a gente atende até o Fundamental 1, educação infantil, alunos de 4 e 5 anos. E ensino fundamental de 9 anos, que é o primeiro ciclo, que é o primeiro, segundo, terceiro e o quarto e o quinto ano. Aí do sexto ano ao nono já é o segundo. Então é Fundamental 1 e Educação Infantil que a gente atende. E quando a gente passa uma informação para o MEC ou para outro órgão, né, que fazem pesquisas, a gente está contribuindo de alguma forma, porque a gente está passando as informações desses municípios longínquos, por exemplo. Nós temos uma escola lá no assentamento, né? Então é longe, é 1 hora de viagem daqui para lá. Então, com esses dados que a gente passa para eles podem fazer um mapa de como anda o processo educacional, né? Tem as provas, e geralmente elas são passadas no segundo semestre, que é no primeiro e no segundo semestre, que é para ver a qualidade da educação no município. Professora, quais são as atribuições do pedagogo? Olha, as atribuições, de acordo com o nosso plano de cargo, carreira e remuneração, um pedagogo ele tem que fazer o concurso público e esse pedagogo ele tem que ter ou a classe PA, que é o diploma de grau superior em nível de graduação com a licenciatura plena em pedagogia, para ser o pedagogo, com habilitação em supervisão, orientação ou administração escolar para o desenvolvimento das funções básicas. Tenho classe PB, que é o que eu tenho, que é a habilitação específica de grau superior em nível de graduação com licenciatura plena em pedagogia, que é o curso que eu fiz, e o curso de pós-graduação Lato Sensu, ao qual cabe o desempenho de suas funções na educação básica. Que no caso eu fiz essa habilitação em administração, supervisão e orientação. Então alguns concursos públicos eles pedem só habilitação em supervisão ou orientação. Aí eu entrei com as 3 habilitações. Eu não sei como é que vai ser o de vocês, se vão ter as 3. Aí tem o PB também, o PBC e o PBD, que já é com mestrado, esses outros. E de acordo com as atribuições, o meu trabalho ele é o de planejar, coordenar, assessorar e avaliar as ações educativas concomitante aos demais serviços e segmentos envolvidos no processo educacional. Eu tenho que elaborar e viabilizar o desenvolvimento do currículo pleno da escola, promover a qualidade e a produtividade do processo ensino-aprendizagem e contribuir com a formação das políticas públicas educacionais para o município. Agora, a nossa prática ela é totalmente diferente do que aquilo que a gente aprende na escola, porque na escola eu aprendi que eu tenho que observar a alimentação escolar dos alunos, para ver se não tem algum aluno que tem uma aversão a algum tipo de alimento. Por exemplo, nós temos alunos que eles estão acima do peso, então a gente conversa com a nutricionista e aí a gente fala para ela, olha, o pai trouxe esse e esse documento, então tem que fazer uma alimentação adequada. E nós temos nutricionista na escola, né?
que é a Darleide. Então ela trabalha muito bem nessa área. Tem alunos que têm problema com glúten, alunos que têm problema com leite também. Então tudo isso. A gente observa a parte física, estrutural, né? Se tem alguma rachadura, se não está funcionando o condicionador de ar. A gente observa todas essas coisas. A gente fica observando também a matrícula dos alunos para ver se não tem aluno com a faixa etária que não compete com a turma dele. A gente olha a data de nascimento, a gente faz a visita através do endereço, tudo isso. Então, quando alguém chega na escola e pede, por exemplo, uma declaração, aí a gente tem que saber tudo isso. Por exemplo, a secretária, ela teve que sair, aí então eu faço a declaração. A única coisa que eu não posso fazer é histórico. Eu posso orientar só como fazer, porque isso não compete ao meu trabalho. Mas se não tiver nem o diretor, nem a secretária, eu posso fazer sim. E outra coisa também que é importante é que a gente tem que assinar os diários de classe no final do ano. A gente tem que observar no início do primeiro semestre, corrige eles se estiverem prontos no final do primeiro semestre e corrige também no final do segundo semestre. Aí, se ficar algum aluno de recuperação final, a gente tem que também orientar o professor, né, para saber quantos dias ele vai trabalhar essa recuperação, quantas horas, quais foram as disciplinas. E tudo isso que a gente resolve, ela está de acordo com o nosso livro de cabeceira. Então o pedagogo ele tem que ter vários livros de cabeceira. Um deles é a LDB, que é o principal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? que é a lei número 93/94, de 20 de dezembro de 96. Então essa lei, ela estabelece todas as normas para a gente trabalhar com a educação nacional. É importante também a gente ter o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a gente recebe crianças que sofreram algum tipo de abuso, crianças que são maltratadas em casa. E a Constituição Federal também, que ela é maior do que todas essas leis, é muito importante a gente ter. E a gente também tem que ter o nosso plano de cargos, carreira e remuneração, que é o que nos auxilia, porque nesse plano está descrevendo todas as funções. A função do diretor, do pedagogo, do professor, todas as funções mesmo, que competem à administração escolar. Professora, a gente queria te agradecer pela atenção que nos deu, tá? Por ter aberto as portas aqui da escola, Beija-Flor, a escola municipal. E desejar boa sorte para todos nós, né, que estamos nessa lida, iniciando, entendeu? Eu acho que, tenho certeza que não é fácil, a gente também está tendo dificuldades em relação à nossa distância, né, que a gente mora aqui em Serra do Navio, a gente tem que se deslocar daqui lá para Pedra Branca, então essa é uma dificuldade também nossa, mas a gente é uma coisa que a gente, tipo assim, não vai desistir, é um sonho, é o primeiro degrau que a gente está seguindo e a gente quer ir até o fim. Muito obrigada, tá, professora? Eu agradeço vocês também, a gente está sempre disposto a ajudar, né? Eu digo que a escola ela é uma grande família. Então, quando alguém é maltratado na escola, a gente está ali para amparar e para ajudar. E todo o trabalho que diz respeito à escola, a gente tem que resolver. Então, o pedagogo é a única pessoa que não pode ficar doente na escola.